Olá, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Pastor Laerte Sena. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos das nossas lições bíblicas da CPAD do segundo trimestre de 2026, a qual nós estamos estudando a lição cujo tema é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E a lição de hoje nós vamos estudar sobre a experiência transformadora de Jacó. Esta lição é a lição número 10, do dia 7 de junho de 2026. E iremos aprender muitas lições sobre esse tema, que é muito importante, sobre a experiência transformadora de Jacó. Primeiro nós vamos observar quais são os objetivos da lição, que são três objetivos. O primeiro objetivo da lição, nós vamos ver, é enfatizar que o sonho de Jacó foi o início de uma mudança profunda em sua vida. Terceiro, ou seja, segundo objetivo, é expor as descobertas de Jacó. Terceiro e último objetivo da lição é explicar o que era a coluna de Betel. Pois bem, esses foram os três objetivos da lição, que são seguidas de três tópicos principais. O primeiro ponto principal da lição é um sonho que mudou uma vida. O terceiro ponto, ou seja, o segundo ponto da lição, principal da lição, é as descobertas de Jacó. E terceiro e último ponto principal da lição é a coluna de Betel. Pois bem, sabendo que Jacó foi um homem que teve grandes experiências em suas vidas, e com essas experiências nós aprendemos que Jacó era um homem que é um dos patriarcas, né? Jacó é um dos patriarcas, a qual Deus diz, Deus se apresenta, melhor dizendo, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mas aqui, nessa lição, o comentarista apresenta algo muito extraordinário, ou seja, que muito relevante na vida de Jacó, que foi a sua experiência transformadora. Primeiro nós precisamos aprender quem era Jacó, né? Nós precisamos observar quem era Jacó. Jacó foi o segundo filho de Isaque, que é filho de Abraão. Abraão é o homem que Deus escolheu, Deus chamou ali de Ur dos Caldeus para, através da vida de Abraão, tanto abençoá-lo como também abençoar todas as famílias da terra, a qual Deus ele fez muitas promessas que se cumpriram, as promessas na vida de Abraão, e também Abraão foi este homem que Deus escolheu para dele surgir, ou melhor dizendo, a nação israelita, que é os hebreus, né? Que é considerado o povo escolhido de Deus. Então Jacó era neto de Abraão, que é o patriarca, ou seja, o pai dos hebreus. E entendemos nisso que porque eu disse que ele é o segundo filho? Porque no seu nascimento, seu irmão Esaú nasceu primeiro e ele nasceu agarrado em seu calcanhar. Por isso ele recebe o nome de Jacó, que muitos atribuem como o enganador, alguns também chamam de suplantador, mas o significado do seu nome é aquele que agarra no calcanhar. E está ligado também a esse nome de suplantador como aquele que também quer tomar o lugar do outro, né? Também está relacionado a isso, ao nome de Jacó. Mas enfim, Jacó foi um dos patriarcas, dos homens de Deus, ali o pai das 12 tribos de Israel. E essa lição ela vai apresentar as experiências transformadoras deste homem. Como disse, ela começa de uma maneira
muito interessante, ao qual ele já no seu nascimento, ele agarrando no calcanhar do seu irmão, e é bem verdade que Deus já havia falado para sua mãe que o menor seria maior do que o maior. E isso está relacionado a Jacó. As bênçãos e as dádivas de Deus seriam entregues a Jacó. Mas Jacó usou um dos meios que não foram legais, usou através do engano, se aproveitando do seu irmão, com relação à primogenitura, a qual ele se aproveitou do momento de fragilidade do seu irmão e trocou, que o seu irmão trocou por um prato de lentilha. Seu irmão chegou ali cansado do mato e com fome, e ele com um prato de comida, e eles fizeram ali uma espécie de acordo, né? E também ele fez algo muito errado, que foi enganar o seu pai, né? Substituir o seu irmão, dizendo que era seu irmão, mentindo para o seu pai, que já estava velho, cansado. A Bíblia diz que Isaac não enxergava direito. Então Jacó, junto com a sua mãe, ele enganou o seu pai. Então essa é a vida deste homem, deste servo de Deus, que trapaceou ali nesse momento e teve que, essas consequências trouxe desconforto para a sua vida, a qual ele teve que fugir para Harã para escapar da morte, que seu irmão, quando descobriu que ele havia enganado seu pai e recebido a benção, seu irmão prometeu e jurou que quando seu pai morresse ele iria o matar. Então Jacó teve que ir para Harã. E nesta viagem, a Bíblia diz que Jacó ele se encontrou ali no lugar, esse lugar é conhecido como Betel, e aí surge a primeira experiência de Jacó, ou seja, Jacó teve um encontro com Deus. A Bíblia diz que Jacó, ele deitou, ou seja, o sol se declinou, já era tarde, o sol declinou e Jacó dormiu, ou seja, deitou, pegou uma pedra e colocou como seu travesseiro e deitou a cabeça e ali Jacó dormiu. E neste momento que Jacó estava dormindo, ele teve um sonho. E aqui é o primeiro ponto, a primeira experiência, o primeiro ponto principal que eu quero frisar aqui nesse nosso subsídio da lição de número 10, é que Jacó, ele sonhou. Isso significa que nós podemos estar passando por momentos difíceis da nossa vida, como Jacó passou por um momento. Eu não sei qual o momento difícil que você está passando, e nós podemos passar, mas uma coisa eu aprendo aqui, com essa experiência da transformação de Jacó, a primeira coisa que eu quero frisar e que aprendemos aqui é que nós nunca podemos deixar de sonhar. Isso mesmo. Nós nunca podemos deixar de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Sempre sonhe. Tenha sonho. E a primeira coisa que Jacó, nesse encontro com Deus aqui, que ele teve em Betel, foi que ele sonhou. Jacó nunca perdeu seus sonhos. E ele sonhou, e neste sonho, ele se encontrou com Deus e teve grandes experiências maravilhosas. Então, talvez alguém tenha tentado tirar os teus sonhos com palavras, com ações, perseguições tem tirado você, tem desanimado você de sonhar. Então nunca deixe de sonhar. Jacó, mesmo a perseguição de seu irmão, mesmo fugindo, mas ele nunca deixou de sonhar. E neste sonho a Bíblia diz que ele viu uma escada. E essa escada ela vinha do céu à terra, ou seja, ela tocava na terra. Então, ou seja, isso significa algo muito interessante, que a escada ela é um símbolo da conexão do terreno com o celestial. Então, há uma conexão ainda há uma conexão entre a terra e o céu. E nessa escada é símbolo disso, que da conexão do material com o espiritual. Então, isso, para nós hoje, tiramos isto como lição, que nós aqui na terra,
significa que há algo no céu que nos conecta até a terra. Há algo na terra também que a nossa fé, que é os nossos sonhos, nos leva a conectar ao céu. E essa escada é símbolo disso. E além disso, Jacó, além de ver essa escada, e sobre essa escada tinha anjos. A Bíblia diz que anjos subiam e desciam. Anjos subiam e desciam. Isso significa que, para nós, a experiência que Jacó teve é que existe, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, nós temos que sonhar. Deus está mostrando que os agentes, que o céu se movimenta ao nosso favor. Mesmo no meio à dificuldade, quando nós clamarmos, buscarmos a Deus, o céu se movimenta ao nosso favor. Os anjos subiam e desciam. Então era movimento, significa movimento celestial. Deus ainda vai fazer os céus se mover ao teu favor. Não perca a sua esperança, não perca a sua fé. As coisas estão difíceis? Estão. Mas Deus vai fazer os céus se mover ao teu favor. E aprendemos ainda nesse encontro de Jacó com Deus que ele viu o Senhor. Veja só, a Bíblia diz que o próprio Senhor também, além dos anjos, o próprio Senhor estava nessa escada. O Senhor estava na escada. Então isso significa que tanto o céu irá se mover ao nosso favor e a presença de Deus também vai estar ali ao nosso favor. Deus se mostra presente no meio das dificuldades. Isso significa que você não está sozinho. Mesmo você sofrendo, passando por lutas, mas Deus está ali. Deus está ali pertinho. Assim como Deus estava na escada com Jacó, mostrando para Jacó que além dos céus se movimentarem, mas ele também estava ali. Deus também vai mostra para você, mostra para todos nós que ele, no meio da tempestade, no meio das dificuldades, Deus está lá ao nosso lado. Porque Deus, ele trabalha ao nosso favor. Ele trabalha em favor daqueles que o buscam. Então, a primeira experiência transformadora da vida de Jacó foi este encontro com Deus. Então, aprenda uma coisa, nunca deixe de sonhar. Os céus estão ao nosso favor e Deus está agindo, está conosco, do nosso lado, no meio das dificuldades, mas Deus está ali. Nunca nos abandonou. Deus nunca abandonou Jacó e Deus não vai te abandonar também. Deus nunca nos abandona. Segunda coisa que nós aprendemos aqui na experiência transformadora de Jacó é que após este sonho que Jacó teve, que Deus estava ali presente e Deus renovou as promessas, as promessas que Deus fez a Abraão, Deus renovou a Jacó naquele momento. Então a presença de Deus ali significa também que ele mostra que ele está com você. Aquilo que ele prometeu ainda no passado, ele está afirmando que vai cumprir na sua vida. Então a segunda experiência que nós aprendemos aqui é que após tudo isso, no encontro de Jacó com Deus, ele chega até a terra de Harã, onde o seu tio Labão morava. E aqui começa algo muito importante na vida de Jacó, que foram, né, o aprendizado. Primeiro, quando ele chega, ele teve que trabalhar para o seu tio, trabalhar para Labão. E é um momento crucial que acontece na vida de Jacó, porque através desse trabalho, Jacó ele tem um grande aprendizado. Talvez isso que está acontecendo com você é símbolo é Deus agindo, Deus usando esse momento para te dar experiência. Foi o que aconteceu com Jacó. O trabalho para Labão trouxe experiência para a vida de Jacó. E as experiências que Jacó aprendeu, a primeira experiência que Jacó aprendeu trabalhando para Labão foi que ele teve o seu caráter mudado. Jacó, ele aprendeu a ser um homem de bem, a não enganar. Ele teve ali um novo caráter.
E também ele teve humildade. Talvez muitas coisas que passam na nossa vida, né, situações que nós estamos passando, ela vai servir, Deus vai usar essas situações para moldar o nosso caráter, para nos dar humildade, né, que são fatos que acontecem para nós nos tornarmos mais humildes, coisas que acontecem em nossa vida para nós nos tornarmos mais humildes. E também Deus, ele permite que algo aconteça na nossa vida, não só para mudar nosso caráter, não só para nos tornarmos mais humildes, mas também para entendermos que somos dependentes de Deus. Veja que todo o trabalho da vida de Jacó ali em Labão, ele aprendeu que tudo aquilo que aconteceu, o que ele fez, aconteceu com ele. Ou seja, o seu futuro sogro, que foi Labão, enganou ele muitas vezes. Então, como ele enganou seu pai, enganou seu irmão, ele também foi enganado lá. E isso ele trouxe como experiência para a sua vida. E o mais importante foi que ele aprendeu a depender de Deus. Nós vemos ali várias ações na vida de Jacó, quando o seu sogro quis enganar, mudando o seu salário. Ele disse que ele mudou o salário dele 10 vezes, a qual o tempo que ele passou lá foi 20 anos trabalhando para Labão. Nesses 20 anos que ele passou trabalhando para Labão, Labão mudou o salário dele 10 vezes. Mas mesmo assim, nesse período tão difícil, ele adquiriu as suas esposas, adquiriu ali os seus filhos, os seus bens, né? Ele se tornou um homem muito próspero, muito rico, por causa que ele aprendeu a depender de Deus. Então ali todas as ações de Jacó foram na dependência de Deus. Então, hoje o que está acontecendo com você, às vezes o que está acontecendo conosco, o momento difícil que acontece conosco, é Deus agindo em nosso favor, nos dando um aprendizado, para nós dependermos mais dele, buscarmos mais a Deus. Buscarmos a Deus, assim como Jacó foi. Jacó, quando o período que ele trabalhou para Labão, foi o período que ele aprendeu a depender de Deus. Ele saiu de lá um novo homem. E, para encerrarmos sobre as experiências da vida de Jacó, nós não poderíamos deixar de falar sobre o vale de Jaboque. Foi ali que Jacó lutou com Deus, ou seja, ele lutou ali com um ser celestial. E nesse vale de Jaboque, nessa luta que ele teve, algo extraordinário aconteceu, que foi a mudança de nome, a qual ele disse: eu não te largo se você não me abençoar. Enquanto você não me abençoar, eu não te largo. Então, ali, o ser celestial perguntou a ele como é o seu nome. Ele disse que era Jacó. Ele disse: o seu nome será mais Jacó, será Israel, aquele que luta com Deus, aquele que persevera com Deus, aquele que depende de Deus. Então ali foi a mudança de nome de Jacó, no Val de Jaboque. E ali foi crucial, porque logo logo Jacó teria que se encontrar com seu irmão. E o seu irmão vinha realmente para matar Jacó. O que mudou o coração de Esaú foi o encontro que Jacó teve com Deus no Val de Jaboque. Então isso é muito importante. Às vezes há uma grande luta aí na frente, nós dissemos assim: eu não vou aguentar, e não aguenta mesmo. Mas a nossa luta, a nossa persistência, a nossa dependência de Deus nos dará vitória para aquilo que está surgindo. Então não importa qual tamanho é o problema, qual grande, qual forte é o inimigo, mas no Val de Jaboque, no encontro com Deus, na experiência com Deus, na luta com Deus, tudo vai mudar. Então Deus muda o nome de Jacó e ali Jacó não é mais suplantador, Jacó não é mais o enganador, Jacó não é aquele que quer tomar o lugar do outro. Jacó agora é Israel, aquele que tem experiência com Deus, aquele que luta com Deus, aquele que busca a Deus. Então, Jacó teve a mudança de nome, Jacó também teve a mudança de atitude.
Jacó agora, daquele momento em diante, Jacó era outro homem, um homem de novas atitudes, de novo comportamento, novo diálogo. Tratava as pessoas agora diferente. Tratavam Deus diferente agora. Deus agora era prioridade na sua vida. Talvez o que está faltando para algo acontecer na nossa vida, talvez seja isso. Mudarmos de atitude. E somente Deus, somente o encontro com Deus pode mudar as nossas atitudes. E para encerrarmos, no Val de Jaboque, na experiência que Jacó teve, não foi só de mudança de nome, não foi só de mudança de atitude, mas também uma mudança de espiritualidade, ou seja, intimidade com Deus. Jacó se tornou um homem mais íntimo de Deus. Então isso é o que nós aprendemos com as experiências da vida de Jacó. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos de notificações e seja abençoado pela palavra de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família.